sua consciência. A conceituação grega a respeito do homem estabeleceu, na tragédia de Édipo, proposta por Sófocles, a maneira melhor de encontrar o homem ideal. À medida em que a matéria degenera, todas as experiências do campo da forma transitam para o campo da energia por esse corpo intermediário. Nas doutrinas esotéricas dos 7 corpos, este corresponderia ao corpo astral. Esse corpo astral, que nós chamamos perispírito, é o encarregado de trazer as emoções da energia pura para o corpo e levar as sensações do corpo para a energia pura, o campo da consciência. À medida em que nós adquirimos controle mental, despertamos a consciência, desenvolvendo o sistema nervoso simpático, sob a ação da nossa mente, para encontrar a nossa realidade do si, há uma expansão desse campo perispiritual. Como os espíritos são a energia pura e a energia semicondensada, perispírito, há uma imantação perispírito a perispírito, pela afetividade ou pelo ódio, quando ambos estão na mesma faixa de vibrações. As doutrinas esotéricas, fazendo uma análise do sistema neurovegetativo, estabeleceram que o sistema nervoso simpático atende aos impositivos da consciência. O sistema nervoso parasimpático ao estado de inconsciência profunda. É o Yang e o Yin, correspondendo às duas polaridades universais. Duas polaridades que se interpenetram na unidade. É a visão taoísta do mundo. Um círculo em duas metades semicirculares, apresentando a potência masculina e a feminina, ou a positiva e a negativa. Essas duas polaridades, o bem e o mal, o claro e o escuro, o bom e o ruim, estão presentes em tudo, inclusive em nós. Toda criatura humana é dotada de ambas polaridades, sendo que, por ocasião da adolescência, desenvolve aquela polaridade que corresponde à sua anatomia. E quando, por qualquer motivo, não há um correspondente psicológico favorável à manifestação da anatomia, vêm os problemas dos conflitos sexuais, do homossexualismo, do bissexualismo, do assexualismo. Então, dentro desse esquema, quando vamos desenvolvendo a nossa capacidade de percepção, dilatamos a nossa energia perispiritual, nosso campo de energia psíquica. E os espíritos que nos são semelhantes, pelos valores positivos ou negativos, sintonizam conosco e sincronizam. Vamos tornar a ideia bastante acessível para quem não está acostumado com esse tipo de raciocínio. Quando eu me concentro, eu me irradio. Então há uma expansão da aura. É a palavra que foi criada pelos esoteristas para traduzir a potência psíquica do indivíduo. Os espíritos também têm o seu campo de energia. E se alguém eu fiz um grande mal, eu tenho a matriz do mal que ele fez. Onde quer que eu esteja, eu tenho uma antena transceptora que emite um tipo de mensagem com a qual ele vai sintonizar, porque ele tem um plug, que é o efeito do mal que eu lhe direcionei. Então ele vai atraído até a antena que está irradiando o débito. No pensamento das escolas transpessoais de psicologia, diz Buda, o homem é aquilo que pensa. Encarcerado dentro da sua mente, ele elabora os fatores propiciatórios à sua felicidade ou à sua desdita. Pensar é o preâmbulo do agir. Cada um age conforme pensa. Então, como consequência natural do agir, ele expande uma energia positiva ou negativa que corresponde ao que nós chamamos o bem e o mal. Filosoficamente não existe bem nem mal.
Essa dicotomia é somente para separar o que dá prazer daquilo que perturba. Porque o que nós consideramos hoje um mal, amanhã pode ser um grande bem. Uma doença pode ser hoje uma forma de nos salvar de uma problemática muito mais grave. Determinada experiência que resultou negativa, ela, como dizia Pascal, nos ensina a não repetir da mesma forma para que os resultados sejam positivos. Então, nesse caso, os espíritos aos quais nós magoamos, ofendemos ou prejudicamos, consciente ou inconscientemente, são atraídos ao nosso campo vibratório. E ao nos identificarem, eles começam a serem localizados em nosso perispírito. As suas energias misturam-se com as nossas. Primeiramente, através de uma fusão psíquica. Ao nos identificar, ele lança o ódio, porque está morta a forma, mas não morto o indivíduo. E os espíritos prosseguem pensando, têm todos os atributos das criaturas materiais. À medida em que ele pensa, se dá um natural processo de telepatia. Começamos a receber ideias extravagantes, ideias bizarras, pensamentos deprimentes, manifestações que nos levam a estados fóbicos. Começamos a sentir sensações de terror, a ter prenúncios de tragédia que nos vão suceder, e encarcerando-nos cada vez mais naquelas ideias, nós passamos a viver uma constante manifestação de diálogo. A ideia nos chega e nós conversamos. A ideia nos vem, nós a aceitamos. Digerimos-la até ficarmos uma ideia de fixação, quando ela passa ao monoideísmo. Está instalada a obsessão. Imaginemos, estamos aqui e alguém que está acompanhando, os que nós estiverem cochilando, então quem estiver acompanhando, recebe uma ideia assim extravagante, vá para casa correndo que seu filho acaba de quebrar a perna. A pessoa tem um susto e diz, será? Não, isso não. Não é possível. A esta hora o garoto deve estar deitado. Então a ideia diminui de intensidade, mas a pessoa já fica vigilante para ver se ela volta. Ela então retorna. Olha, o menino está gritando muito por você. E a culpa vai ser sua de ter saído e deixado o menino sozinho. Mas é mesmo. Logo hoje, no dia do papai, eu deveria estar em casa. A pessoa não ficou o ano inteiro, mas se reabilita em algumas horas, uma vez por ano. Então eu devo ir para casa correndo. A ideia vai e volta, até estabelecer-se um verdadeiro diálogo. Daí a pouco a pessoa diz, não, eu não aguento, eu vou dar um jeito no intervalo, eu vou ver o que é que aconteceu, sai. Chega lá, não foi nada. Fica com raiva, mas graças a Deus. Foi melhor não ter sido nada, porque se tivesse sido, seria muito pior. Mas só a partir daí já está com o campo receptivo. Toda ideia negativa será agasalhada com muita facilidade. Teremos que criar em nós um campo de ideias positivas. Toda vez que vier uma invasão a nosso campo mental, com mensagens negativas, deletérias, pessimistas, nós diremos com tranquilidade, muito bem, não posso fazer nada, quando eu chegar em casa eu resolvo. Para não criarmos a neurose de ansiedade. Porque senão ficamos atormentados para que tudo acabe logo, para chegarmos lá e resolver uma coisa que não tem mais solução. A obsessão é pertinaz. De início é mente a mente, vagarosa, insistentemente. À medida em que nós vamos cedendo o terreno, esse campo vai sendo mais invadido, até perturbar o nosso raciocínio, com a intromissão de uma ideia que não é nossa, até sentirmos que algo mais poderoso do que a nossa vontade começa a nos conduzir. Saímos da obsessão simples e passamos agora para uma fascinação, uma obsessão de grau mais demorado. Quando perdemos o controle no estado psicótico, estamos sob a ação subjugadora dos espíritos. Qual a terapia imediata? Jesus recomendava a oração, mas para uma mente científica, para uma pessoa racional, orar
Já dissemos que orar não é dizer palavras cabalísticas ou mântricas. Orar é ter uma atitude positiva perante a vida. É irradiar uma energia poderosa capaz de mudar a estrutura do comportamento. A parapsicologia provou e prova que a nossa mente pode acelerar a fecundação de sementes colocadas na terra e imediatamente germinando, crescendo e atingindo a idade adulta em apenas 2 horas, quando o seu ciclo é de 3 meses. Experiências realizadas nos maiores laboratórios do mundo comprovaram a ação da mente sobre a vida nas suas manifestações mais complexas. Em um tabuleiro adredemente preparado e adubado, colocam-se sementes de um lado e do outro. Sementes adrede selecionadas. De um lado, jovens são convidados para irradiar negativamente, destruindo-as. Do outro lado, os mesmos jovens irradiarem a mente positivamente, ajudando-as no desdobramento da vida. E em 100 casos, por exemplo, de sementes aqui bombardeadas com os pensamentos destrutivos, 40% logram a germinação. Mas 10% chegam ao estado ideal. Enquanto que no tabuleiro daquelas que recebem energia positiva, 100% germinam. E apenas um número reduzido, muito reduzido, que é da exceção, não chega ao estágio ideal. Mostrando que houve uma interferência mental. Essa irradiação mental é tão poderosa no fenômeno psicapa, ou psicocinesia, que os experimentadores como Hernani Guimarães de Andrade concebeu um gotejador que ele chama psicocinético. Uma caixa de vidro com uma lata com água e um pequeno orifício pelo qual goteja intermitente e constantemente uma gota de água que cai pela lei da gravidade sobre uma lâmina e se biparte. É a fatalidade gravitacional. A experiência consiste em colocar uma pessoa para empurrar a gota d'água pela mente, ora para um lado, ora para o outro, ora para frente, ora para trás. Comprovando, com estatística, e eliminando a teoria da probabilidade de que a mente pode acionar no campo físico, parar o pêndulo de um relógio, que está com toda a corda movimentando-se, e parar. Nós temos as experiências de Nina Kulagina, que através desse fenômeno, ela move bússolas, move a agulha da bússola no sentido oposto à busca do norte magnético. Move a própria bússola, move paliteiros, caixas de fósforos, palitos e etc. Demonstrando o poder da mente. Logo, a psicologia transpessoal, fundamentada nas experiências parapsicológicas e nas grandes experiências da casuística oriental, aceitou a possibilidade da interferência dos chamados desencarnados interferindo em nosso comportamento e levando-nos a estados de obsessão. Então a oração é a canalização da nossa força mental no sentido positivo, porque no negativo nós conhecemos. Quem aqui na Bahia que desconhece o mal olhado? O olho de seca pimenteira. Todos nós conhecemos. Eu me jactava no passado de ter uma coleção de violetas dos Alpes, que eu trazia de toda parte do Brasil. E então eu cheguei a ter mais de 50 espécimes, cores diferentes, a violeta dobrada, dava-me um trabalho horrível. E eu tinha uma amiga que também tinha uma coleçãozinha. A minha era uma coleção zona. Mas ela também tinha lá uns 60 vasos de violetas dos Alpes. Mas um dia uma amiga minha suíça me trouxe um Edelweiss. E eu fiquei encantado. Trouxe o Edelweiss para a Mansão do Caminho, logo nos seus primórdios. E para manter o meu Edelweiss, eu colocava gelo. Criei um ambiente o mais agradável possível para Edelweiss, que é dos Alpes, aqui na tranquilidade deste clima tropical. E
A minha amiga dizia, Edivaldo, você já tem o tom tal, dobrado? Eu dizia assim, eu acho que eu tenho. E nós brigávamos amavelmente. Porque a felicidade de quem tem uma coleção é provocar inveja no outro. Certo dia eu convidei-a para ver a minha coleção de violeta dos Alpes. Mas, de verdade, eu queria que ela visse o Edelweiss, que ela não tinha. Era só uma forma de fazê-la feliz. Era o judeu do olho. Ela foi e chegou assim e disse, esta eu tenho, esta eu tenho, esta eu tenho. Esta fui eu que lhe deu. E eu, sim, eu digo, ela vai chegar lá. Daí a pouco ela parou e disse, o que é isto? Eu digo, é um Edelweiss. Não é nada assim importante, é um Edelweiss. Mas onde é isso? Eu digo, é uma amiga que me trouxe da Suíça. Mas ele não morreu? Eu digo, não morreu, pois é e tal. E ela disse, Saímos, fomos tomar café. Eu estava muito feliz de vê-la, profundamente feliz. Porque ela logo pediu uma muda. E eu sei que na tradição de quem coleciona planta, que a muda que pega mais não é a muda que foi dada, é a muda roubada. Ela passa assim, tira a folha e bota no bolso. E eu fiquei. Aonde ela ia, eu ia também, para que a mãozinha dela não roubasse a minha muda de Edelweiss. Muito bem. Tomamos café e tal. Eu já tinha me esquecido quando eu me despedi. Ela me disse assim à porta, é bom você ir ver o seu Edelweiss. Eu disse, não, mas não está na hora não. É bom. Porque você sabe, Edivaldo, ela falou com sinceridade. Eu tenho um olho terrível. Tudo que eu olho, eu mato. Eu disse, mas que bobagem. Eu não acreditava nesse negócio de olhado. Qual nada? Eu mato, eu tenho um olho que é terrível. Ele disse, não, mas o Edelweiss, ele não morre assim não, coitado. Mas assim que ela saiu, como que não queria nada, eu fui conferir. E quando eu cheguei, o Edelweiss estava desmaiado na borda. Eu botei água, botei adubo químico, apliquei bioenergia, dei passe, pelo amor de Deus, não me faça isso. No outro dia, ele estava seco. Eu fiquei no desgosto, mas não fiquei com mágoa daquele olho destruidor. Eu telefonei para ela, e quando ela atendeu, eu disse, como vai? Ela disse, já sei. Foi o Edelweiss que morreu, não foi? Eu disse, foi o Edelweiss que morreu. Eu sabia. E eu não tenho culpa, você me perdoe. Ele disse, olha, nós precisamos de conversar. Não é o seu olho, é a sua mente. O olho é uma lente, é um vidro de grau que dispara o tiro da mente cobiçosa. Quando você vê uma coisa que deseja possuir e não tem, dispara um tiro de mágoa. E é essa onda mental que mata. Ainda não estava na moda o amor pelas plantas, que veio em 1962. Mais tarde conversei com ela, eu digo, olha as coisas com prazer. Sinta a alegria de vê-las, porque a pessoa que tudo que vê quer ter. Passa por uma floresta, que árvore linda, se eu pudesse botar lá em casa. Não tem aonde, mas gosta de ter lá em casa. Vê uma flor, não se compraz em achar bonita a flor, tem que arrancar, mesmo que a mate. E é exatamente esse sentimento que a vista, como uma lente de grau, aumenta e produz a morte. Mais tarde eu fui observar crianças que adoecem. Crianças, mas que criança linda! E dão uma descarga de inveja, de vibração negativa. A criança começa bocejando, tem febre, fica de cama. Entra a terapia do paz, tirar a carga magnética negativa, é a mais imediata. E outros que matam pequenos animais, matam pássaros. Em Feira de Santana, havia um homem que passou a ter um apelido muito deprimente, porque ele colocava canários para abrigar e outros pássaros. E quando ele via, por exemplo, um canário que ele não tinha, ele olhava e o pobrezinho dava uma tristeza e morria. Era a descarga mental. Logo, a oração é essa mesma onda. A onda é neutra. A ideação que nós demos é que ele dá a força que corresponde ao mecanismo da ajuda ou da destruição. Então, a primeira terapia é a da prece. Quando começarmos a ter ideias depressivas na obsessão, ou estados depressivos na alienação mental, fazer uma viagem na direção da consciência, um mergulho, imergirmos
e nessa imersão buscarmos o nosso Deus interno, através de uma onda de amor e de ternura. E à medida que nós vamos emergindo cada vez mais, desenvolvendo a nossa capacidade de força para reagir a essas ondas perturbadoras que nos levam aos estados de desequilíbrio. Allan Kardec diz que a primeira terapia, a segunda terapia para essas perturbações é manter-se em uma atitude de constante vigilância. Não dê campo às ideias perturbadoras nem destrutivas. Vamos andando e vem assim na cabeça, alguém está lhe olhando e criticando. Então nós olhamos para conferir. Não olhe. O problema de quem critica é dele, não é nosso. Digamos assim, bem, quer eu olhe, quer eu não olhe, ele me critica mesmo. E se ele me critica é porque gosta de mim, porque ele não pode viver sem mim. Então eu vou levando. Eu sou o que sou e não o que ele gostaria que eu fosse. Não permitir que as ideias perturbadoras se nos agasalhem no mundo mental, que é a porta de entrada para a nossa consciência. Terceiro, uma atitude de paciência ou perseverança, que é a mesma coisa. Programarmos uma atitude e levarmos adiante. Quando eu era jovem, eu padeci de muitas injunções obsessivas, porque possuindo mediunidade, eu via-me campo e palco de muitas entidades perturbadoras.